Olá, meus irmãos, vamos dar início hoje à segunda etapa dos nossos estudos sobre a preparação para a nossa organização como igreja. A gente está saindo da quarentena em breve, a gente vai ter essa agradável experiência, desejada vontade de sairmos da quarentena e voltarmos às nossas reuniões presenciais. Entretanto, enquanto ela não acontece, enquanto a gente não consegue voltar, a gente usa esse recurso. Eu estou até pensando em, pela prática que tem sido muito boa, a gente vai ter essa oportunidade de fazer as gravações e nos encontros presenciais a gente apenas tirar dúvida, ou seja, a gente antecipa o tema através do estudo, através desse recurso audiovisual e na semana seguinte a gente já vem com o material estudado. E a vantagem é que a gente pode rever tudo que foi apresentado através do acesso às informações publicadas. Então, assim, a gente fica mais fácil a preparar cada um dos irmãos para esse dia em que a nossa congregação será examinada de um concílio de igrejas. Ore por isso e se prepare também. E agora, a gente tendo concluído a série de estudos sobre a história dos batistas, a gente vai entrar agora numa segunda e importante etapa, que é o estudo sobre os princípios batistas. Aquilo que diz respeito às nossas convicções cristãs como batistas, que são também tudo firmado na palavra de Deus. Os princípios batistas não estão dissociados da Bíblia. Vamos fazer uma comparação, que eu até já fiz anteriormente em outras ocasiões. Uma gota de sangue, dependendo do tipo de exame que você fará, poderá dizer como está todo o seu sangue. Não é preciso tirar nem meio litro de sangue para saber algumas taxas que são importantes para a sua determinação de vida saudável. Basta uma gota. Então, os princípios batistas são, digamos assim, uma parte daquilo que é a Bíblia como um todo. Ou seja, os princípios batistas se fundamentam e refletem, ao nosso ver, as bases que estão na palavra de Deus. Ou seja, não teria sentido e não seria coerente e nem seríamos declarados evangélicos cristãos se nós declarássemos algo dissociado da palavra de Deus. Tem que haver coerência entre o que nós pregamos e o que a Bíblia afirma. O que a Bíblia afirma deve ser a nossa pregação. E a nossa pregação deve representar ou expressar a nossa declaração de fé. Portanto, como eu gosto de colocar no início, essa segunda fase faz parte dessa série de estudos com base na revista Impacto, Realidade Batista. E eu quero, então, dar seguimento e vamos apresentar aqui alguns temas a partir daquilo que entendemos ser os princípios. E o primeiro princípio que vamos estudar é o princípio da autoridade. Quem é autoridade sobre nós? Quem é aquele que tem realmente o poder de dizer o que é verdade, o que não é verdade, o que pode ser feito, o que não pode ser feito? Que autoridade existe sobre nós, sobre a nossa cabeça? E é interessante, de acordo com o que temos aprendido, Cristo como Senhor. Essa é a primeira declaração, numa linguagem latina, sine qua non, quer dizer, incondicionável. Jesus Cristo é o Senhor. Para nós isso é ponto inegociável. Por quê? Primeiro, é a fonte suprema da autoridade cristã. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que exerce a autoridade máxima sobre o indivíduo, sobre a sua família, sobre a igreja a qual ele faz parte. Então, Cristo é a autoridade máxima na vida cristã. Por quê? Porque nós só somos cristãos por causa de Cristo. Então, a palavra de Jesus, a gente vai ver um pouco sobre a Bíblia, mas a Bíblia fala que Jesus é o Senhor.
aquela passagem que Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 18, no capítulo 28, verso 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, Cristo, durante seus 3 anos de ministério terreno, demonstrou, provou que ele tem autoridade sobre as coisas inanimadas. Vento, aquieta-te. Mar, acalme-se. Ele tem autoridade sobre a morte, ressuscitando várias pessoas dentre elas, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Ele tem autoridade sobre as doenças, curou todas as doenças. Ele tem autoridade sobre as pessoas. Quando ele disse, eu sou, até os soldados caíram, reconhecendo a autoridade do Senhor. Ele tem autoridade sobre os demônios, sobre Satanás. Então, ele é o Senhor absoluto. Então, ele é a autoridade máxima na vida cristã. Outra coisa importante, ele é Deus Filho encarnado e supremo. Deus Filho encarnado. Lembre-se, a palavra encarnado significa aquele que se fez carne. Mas Jesus é aquele que já existia antes de nascer. Ele já estava na glória eterna. Ele é um com Deus. Ele é filho de Deus, mas tem a mesma natureza de Deus. Então ele é o Deus Filho. Vocês sabem, quando nós estudarmos sobre a Trindade, lá quando estivermos na terceira etapa, que são as doutrinas batistas, a gente vai aprender um pouco mais sobre esta relação e, ao mesmo tempo, independência e identidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são independentes, ou seja, são diferentes, mas, ao mesmo tempo, os três têm a mesma natureza e são um só. Na aritmética, 1 mais 1 são 3. Na relação da Trindade, não é numérica, é ética. 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Ou seja, Jesus é um com Deus. Lá em João 10, versículo 30, ele disse, eu e o Pai somos um. E quando ele disse, eu sou filho de Deus, ele estava afirmando de outra maneira que ele tem a mesma identidade de Deus. Outra coisa importante, ele é amor, ou seja, a Bíblia está dizendo que Jesus é amor, ele é santo e ele é justo. E realmente também sábio. Ele é amor, ele é santo e ele é justo. E é interessante que esses mesmos atributos o próprio Deus tem. Deus é amor, Deus é santo e Deus é justo. E aí, sem entrar já na questão dos atributos morais e atributos naturais, os atributos naturais é aquilo que é pertinente a Deus, que só Deus tem. É natural que Deus seja onisciente, onipotente, onipresente. Ou seja, ele sabe tudo, onisciente, ele pode todas as coisas, onipotente, e ele é onipresente, pode estar em qualquer lugar. São os atributos naturais. E os atributos, digamos assim, éticos, os atributos que diz respeito à sua natureza, à sua pessoa. Então, ele é santo, ele é justo e ele é amor. Então, isso é maravilhoso. E, tanto para os naturais quanto aos éticos, digamos assim, Deus é eterno. Então veja que muita coisa pode ser dita sobre Deus e a mesma coisa pode e deve ser dita sobre Jesus. Jesus é santo, Jesus é amor, Jesus é justo e ele é realmente supremo. Outra informação importante, ele exige obediência de todos os crentes. Ou seja, se nós cremos e de fato ele é autoridade suprema, o que compete a nós? Questionar, discutir, arrazoar, querer argumentar, querer fazer com que a nossa vontade prevaleça em relação à vontade de Deus? De Cristo, de jeito nenhum. Ao contrário, sendo Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos, Jesus exige de nós obediência. É isso mesmo. Ele exige, porque ele é o Senhor. Senhor não abre exceção. O Senhor não flexibiliza.
porque ele é verdadeiro. Ou nós cremos nele e obedecemos, ou nós não cremos e desobedecemos. Porém, se nós desobedecemos porque não cremos, as consequências nós vamos arcar com elas. Mas se nós cremos e obedecemos, ele mesmo paga a conta. Que coisa maravilhosa. Nós podemos e devemos realmente crer no Senhor. Muito bem, aqui sobre a autoridade de Jesus. O próximo tem a ver com as Escrituras. Como é que a gente relaciona a autoridade, né, das Escrituras sobre a nossa vida? É muito simples. Primeiro, as Escrituras são autoridades sobre todos os cristãos. Meus queridos, alguém que não crê em Deus pode dizer assim: ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. É verdade. A Bíblia foi escrita por homens, mas não foram homens como outros quaisquer. Foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E aquilo que está escrito de Gênesis, o primeiro livro, Apocalipse, o último, é o que Deus desejou para nós. Então nós cremos que a palavra de Deus tem autoridade. Ela tem e ela é. Ou seja, tudo que Deus quer para você, para mim, para todos nós, vem pela palavra. Como eu falei das últimas vezes, é a peneira. A peneira é realmente o crivo. O que passa pela peneira é aproveitado. O que não passa é jogado fora. Então, de tudo que vimos, ouvimos, que está acontecendo ao nosso redor, a gente tem que passar pela peneira da palavra de Deus. Passou, então eu creio e eu fico com isso. Não passou, eu jogo fora. É como o apóstolo Paulo disse: ouvir de tudo e reter o que é bom. Então a palavra de Deus é autoridade sobre os cristãos. Outra coisa, as Escrituras são a regra de fé e prática realmente dos cristãos. Como assim? Tudo aquilo que nós precisamos saber para viver realmente sob a direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, está na palavra. Então a palavra de Deus é superior, infinitamente superior à palavra dos homens. Por quê? Porque as nossas palavras estão sujeitas às nossas impressões, as nossas palavras estão sujeitas aos nossos sentimentos, a nossa palavra ou as nossas palavras estão sujeitas às nossas experiências. Mas nem as nossas experiências podem servir de base para a nossa fé. A nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando esteve com os Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, diz assim: meus irmãos, quando eu estive no meio de vocês, eu não falei palavras eloquentes, eu não falei bonito, eu não falei querendo impressionar, isso em outras palavras, para que a fé de vocês não se firmasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então a Bíblia tem aquilo que é importante para a nossa fé, regra de fé e prática. Ou seja, Deus tem tudo para nós e tudo para nós que Ele tem está na palavra dele. Outra coisa importante, elas revelam, ou as Escrituras revelam, a vontade de Deus. Tem cristão, tem crente que tem dúvidas, e é natural que a gente tenha dúvidas, porque está num processo de aprendizado. Como a criança que pergunta: o que é isso? Aí o pai e a mãe respondem: posso comer? Aí o pai diz não, a mãe diz não, ou então pode, está na hora, está liberado. Então, ou seja, a criança tem as vontades, mas só os pais vão dizer o que é bom ou ruim, o que é do bem, o que é do mal, o que é certo e errado. Então a Bíblia, em outras palavras, é a expressão da vontade de Deus. Além de se tornar um manual de regra e fé, de regra ou de prática e fé cristãs, também a Bíblia expressa a vontade de Deus. Você não precisa perguntar para Deus se você deve ou não perdoar aquela pessoa que magoou você. Não, você não deve perguntar. Sabe por quê? Porque Deus já respondeu. Agora, quando, como, aí Deus vai te mostrar. Entende? Você não precisa perguntar a Deus se você deve ou não obedecer pai e mãe. Ele já falou a questão toda, se você está sujeito e quer realmente praticar a palavra de Deus. Agora, onde estudar, com quem trabalhar,
com quem casar, se quer ter filhos ou não, você ora e Deus, pela palavra dele, vai mostrando. É interessante isso. O que é padrão, aquilo que é princípio para todo mundo está na palavra. Agora, a subjetividade, a particularidade, aquilo que diz respeito às suas decisões particulares, você ora e lê a palavra de Deus e Deus vai te mostrar a vontade dele na palavra. Outra coisa importante sobre as Escrituras contêm os mandamentos de Jesus. Como assim? A Bíblia tem os princípios, aquilo que diz respeito à nossa vivência, mas especificamente os mandamentos de Jesus estão na palavra. Aí você tem que entender uma colocação que eu vou fazer. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Mas ela é dividida em duas partes. De Gênesis a Malaquias, uma parte, e de Mateus a Apocalipse, uma outra parte. De Gênesis a Malaquias, a Bíblia é dividida em 5 partes. O Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, os livros históricos de Juízes, ou melhor, de Josué até Esther, os livros poéticos, que são os livros de Jó até Cântico dos Cânticos. Aí vem então os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores de Isaías até Daniel e os profetas menores de Oséias até Malaquias. Agora vamos então rever a quantidade. Primeira parte do Velho Testamento, Pentateuco. Novamente repetindo aqui, de Gênesis a Deuteronômio. Segunda parte, que são os livros históricos, de Josué até Esther. Terceira parte, os livros poéticos, que são de Jó até Cântico dos Cânticos. Quarta parte, que são os livros profetas maiores, de Isaías até Daniel. E a quinta e última parte, que são os livros profetas menores, de Oséias até Malaquias. E o Novo Testamento? O Novo Testamento também tem 5 partes. Primeiro, os livros chamados biográficos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora chamados biográficos, só Mateus e Lucas que contam a história de Cristo, do nascimento até a ressurreição e a ida aos céus. Mateus, ou melhor, Marcos e João não entram muito nesses detalhes do nascimento de Jesus. Mas os 4 primeiros são chamados de livros históricos, ou melhor, livros sobre a vida de Jesus, os biográficos. O segundo é o livro histórico, que é o livro de Atos, histórico. Depois vem a terceira parte, que são as cartas paulinas, que são de Romanos até a carta a Filemon. Depois vem as cartas gerais, que é de Tiago até 3ª João. E a última parte, Revelação, que é o livro de Apocalipse. Então você vê que a Bíblia tem essas divisões, mas de Gênesis a Apocalipse expressa a vontade de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Porém, de Gênesis a Malaquias, nós temos ali a parte histórica, a revelação de Deus, algumas práticas que estão restritas ao povo judeu. Mas é no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, que nós encontramos o cumprimento das promessas de Deus em Cristo Jesus e os princípios da vida cristã que Deus reservou para nós e para a igreja no Novo Testamento. Ou seja, as regras da vida cristã e os princípios para a igreja de Cristo estão no Novo Testamento. Por que isso? Porque Deus não quer que você entre na igreja tocando o shofar, embora a gente respeite quem faça isso. Deus não quer que você se ajoelhe diante de um candelabro. Deus não quer que você faça isso. Embora há pessoas que têm um candelabro, que têm alguns elementos do Velho Testamento, como representação da arca, coisas que estão no Velho Testamento como exemplo daquilo que viria a acontecer e de fato aconteceu na pessoa de Jesus. Por isso é que no Novo Testamento a gente encontra os mandamentos de Jesus. E por fim, nós vamos chegar ao final falando sobre o Espírito Santo.
O que a gente aprende? Falando sobre autoridade. Jesus Cristo, as Escrituras e o Espírito Santo. Como assim? O que temos a aprender? A gente não está falando de doutrinas, a gente está falando de princípios. Quando chegarmos à questão doutrinária, a gente vai tecer mais comentários sobre Jesus, sobre as Escrituras, sobre o Espírito Santo e outros temas relacionados à teologia sistemática. Pois bem, sobre o Espírito Santo, a primeira coisa que temos a aprender é: ele representa a ação de Deus no mundo. Deixa eu explicar essa frase. O Espírito Santo é uma pessoa, escute bem, ele é uma pessoa conhecida como terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa. Ele não é uma força ativa de Deus. Ele não é algo que não tem vida, como alguns, infelizmente, apregoam. O Espírito Santo é uma pessoa. E da Trindade, ele é a terceira pessoa. Por que ele é chamado a terceira pessoa da Trindade? Porque quando a gente pensa em numeral, a gente também pensa numa ordem de valor, numa escala hierárquica, né? O terceiro vem depois do segundo e está bem atrás do primeiro. O terceiro está abaixo numa questão hierárquica. A gente pensa assim. O terceiro vem depois do segundo. Só que, com respeito à Trindade, não. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não porque ele é inferior a Jesus e ao próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade numa ordem de revelação ao mundo. Primeiro, Deus se revelou ao mundo sendo o Criador e sustentador de todas as coisas e se revelou ao homem. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade porque o Deus Salvador que veio ao mundo em carne e osso e cumpriu o ministério proposto por Deus. E o próprio Jesus disse: quando eu for, pedirei ao Pai e ele vos mandará o Espírito Santo Consolador. E de fato, em Atos capítulo 2, depois que Cristo foi para o céu, após 40 dias, o Espírito Santo veio. Então ele é a terceira pessoa da Trindade no processo de revelação. E ele é também a representação, ele representa o próprio Deus na vida do crente. Se não, vejamos João 14, verso 21, ou João 14, versos 15 e 16. Cristo falou o seguinte: e quando eu for, não deixarei vocês órfãos, porque eu pedirei ao Pai e ele mandará para vocês o Espírito Santo, que estará com vocês e habitará em vocês. Ou seja, o Espírito Santo viria depois de Cristo ir para o céu. Pois bem, outra coisa, João 14, 21, ele disse: e aquele que tem os meus mandamentos, ou melhor, aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos, e eu o amarei e virei a ele e farei nele morada. Aí no verso 23, aquele que me ama guardará a minha palavra, cumprirá os meus mandamentos, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Percebeu? Jesus falou em João 14, 15, 16, que o Espírito Santo viria para habitar no crente. No verso 21 ele fala que ele virá e habitará no crente. No verso 33 que ele e o próprio Deus virá e também habitará no crente. Ou seja, o Espírito Santo na vida do crente está ali ao mesmo tempo representando o próprio Deus e o Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! Não há explicação, mas é fato que isso acontece e temos que crer. Por isso que o Espírito Santo, ele atua, para que seja manifestada a ação de Deus em nossa vida. Segunda coisa importante, o Espírito Santo inspirou homens a escreverem a Bíblia. Isso a gente viu na primeira carta do apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 1, diz que as Escrituras não foram dadas por vontade humana, mas o Espírito Santo, ou melhor, homens da parte de Deus, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Do primeiro, Moisés, que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Até o último, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. Todos esses mais de 40 escritores escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja,
nós temos o Espírito Santo como aquele que fez com que os escritores pudessem colocar em papel e tinta, em pergaminho ou em papiro, a palavra de Deus que chegou até nós. Então, a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Por isso que as pessoas ficam impressionadas. Como é possível um livro tão antigo falar para o homem hoje? Ontem, por exemplo, eu dei um estudo para uma igreja que a irmã líder lá do Ministério de Educação Religiosa me pediu, pastor Clark, se eu poderia dar um estudo para nós através das redes sociais? Eu disse, claro. E eu dei um estudo sobre o livro de Abacuque. Sabe o que me impressionou? Enquanto eu estava dando estudo, até falei isso, que parece que o escritor, o profeta Abacuque, escreveu ontem, ou seja, um dia antes para nós hoje. Se você ler os 3 capítulos de Abacuque, você vai perceber que ele está falando de algo que aconteceu há mais de 2.600 anos e que parece que foi ontem para nós hoje. E essa é a riqueza da palavra de Deus. Então o Espírito Santo levou os cristãos a escreverem a palavra do Senhor. Terceira coisa, o Espírito Santo convence os homens do pecado. Ou seja, quem que convence a pessoa que ela é pecadora? Quem que tem essa capacidade? Eu não tenho. Você pode gastar saliva, como se fala no popular, você pode ficar 5 horas tentando convencer a pessoa de que ela não deva insistir naquele erro. Sabe o que ela vai dizer? Entrou por aqui e saiu por aqui. Por quê? Porque o coração do homem está endurecido. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versos 17 e 18, que o pecado fez 2 coisas na vida do homem. Entenebreceu a sua mente, ou seja, deixou a mente encoberta por trevas. Se eu apagar todas as luzes aqui, ficará um breu. E ficando um breu, eu não vou ver as coisas que estão nessa sala, a não ser aquelas que já lembro. Pois bem, então na escuridão o homem não enxerga, não vê. A Bíblia diz que o pecado entenebreceu, obscureceu, colocou a mente do homem em trevas, de modo que o homem não consegue ver. É por isso que Paulo, em Efésios 1, versos 18 em diante, ele diz, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Ou seja, eu oro para que o Espírito Santo ilumine os seus olhos para você ver a palavra de Deus. No Salmo 119, no verso 18, o escritor bíblico diz, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ou seja, a palavra já foi escrita, já está revelada. Agora, para eu enxergar, o Espírito Santo tem que me abrir os olhos. E aí, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, do verso 8 ao versículo 11, Cristo falou isso. Quando ele vier, falando do Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pense bem nisso. E outra coisa interessante, e para terminar, o Espírito Santo capacita os cristãos a servir a Jesus. Como assim? Você quer servir a Jesus? Eu quero servir a Jesus. E como é que a gente começa a servir a Jesus? Com o que a gente tem. Fulano, você sabe montar o relógio? Sei. Aí você monta o relógio e aí o relógio é posto na parede e a igreja fica sabendo a hora do culto. Fulano, você pode limpar o banco? Posso. Aí você serve a Deus limpando os bancos da igreja. Fulano, você pode mexer no som? Posso. Aí você vai lá, liga o som, liga o computador ou data show. Você começa servindo a Deus com o que você sabe e com o que você tem. Como Pedro, que serviu a Jesus emprestando o seu barco para Cristo entrar nele e pregar para as multidões. É assim que a gente começa servindo a Deus, com o que a gente tem e com o que a gente sabe. Agora, Jesus não permite, escute bem o que eu vou falar, Jesus não permite que a gente continue servindo a Ele tão somente com o que a gente tem e com o que a gente sabe. Por quê? Porque se a gente servir a Jesus só com o que a gente tem, no dia que a gente não tiver mais, não vou mais servir o Senhor. Por quê? Não tem mais celular, não tem mais o data show, então não vou mais servir porque não tem mais o microfone.
Entendeu? Se você só servir a Jesus pelo que você sabe, então, quando você não puder mais fazer, ou não souber mais, não vou mais servir não, porque isso aí eu não sei, só sei aquilo outro. Eu só sei mexer com máquina de datilografar e não mais máquina digital. Entendeu? Por isso que o Espírito Santo dá os dons espirituais. Os dons espirituais são presentes, capacitações, melhor dizendo, dadas pelo Espírito Santo para que cada um sirva ao Senhor na casa do Senhor. Então, por hoje, a gente está aprendendo aqui sobre a autoridade de Jesus, a autoridade da palavra e a autoridade do Espírito Santo sobre a vida do cristão. Vamos orar então? Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esse primeiro estudo sobre os princípios batistas. Mais do que princípios batistas, são princípios bíblicos, porque estão fundamentados na Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão dessas verdades para que vivamos na realização do Teu querer. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e seja feliz com Jesus, hoje e sempre. Amém.